Nós estamos na Semana da Páscoa. Esse é o final de semana, amanhã, sexta-feira, chamada Santa, domingo de Páscoa. E é um tempo de celebração, de fato. Um tempo onde a gente reúne a família, onde a gente troca presentes, normalmente o chocolate. Existem símbolos da Páscoa moderna. Mas na Páscoa judaica, os símbolos eram outros e o sentido e significado também. Na Páscoa judaica celebra-se a libertação da escravidão no Egito. Foi um memorial estabelecido logo na saída ali do Egito. Deus operou um milagre tão poderoso e tão maravilhoso, libertando o povo depois das 9 pragas. Na 10ª praga, a morte dos primogênitos, mas Deus livra os primogênitos de Israel e estabelece ali uma celebração através daquele momento muito especial. Nós, os cristãos, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E através dessa morte e dessa ressurreição de Jesus, nós fomos livres, fomos libertos, nos tornamos livres do domínio do pecado, nos tornamos livres do poder do diabo e da condenação eterna, nos tornamos livres da escravidão. Somos livres porque Jesus morreu por nós. E a Páscoa para o mundo cristão é a celebração disso. A cruz é o principal símbolo da salvação e da Páscoa para nós, os cristãos. E no processo da crucificação de Jesus, tem alguns detalhes que nos ensinam profundamente. Como já foi dito aqui no começo do programa, durante a semana aqui na Rádio 88, tem sido estudado, tem se meditado nas frases que Jesus falou durante o processo da crucificação. E hoje nós vamos meditar em mais 2 frases que foram ditas por Jesus. Mateus 27, versículo 46, se você pode, abre comigo aí. E João 19, 28, 2 versículos nós vamos ler nesse início dessa mensagem em nome de Jesus. Mateus 27, 46 diz: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? João 19, 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo por amor e para trazer salvação. E desde o seu nascimento, nós podemos ver o cuidado do Deus Pai em sua vida nos detalhes. A forma como o anjo anunciou para Maria, a forma como José foi também convencido, depois o cuidado durante a gestação, os direcionamentos para fugir das perseguições, depois na infância de Jesus, no seu crescimento. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas diz que ele ia crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens. A gente vê o cuidado de Deus de uma maneira tão especial, tão poderosa. Jesus viveu uma vida de total devoção e entrega à vontade de Deus e também de profundo relacionamento com o Pai. Jesus dizia: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Num outro momento ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Diante do túmulo de Lázaro, ele disse: Pai, muito obrigado porque o Senhor me ouve. E aí ele completa dizendo: mas eu só falei isso para que eles saibam que o Senhor me ouve. Todos os momentos da vida de Jesus foram marcados pela presença do Pai. Ainda na sua infância, quando esquecido no templo, os pais voltam para procurá-lo e preocupados ali, possivelmente foram chamar a atenção dele por ter ficado para trás, e ele fala: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Desde sempre e desde o início, Jesus muito próximo do Deus Pai, sendo cuidado por ele,
sendo instruído, direcionado em todos os detalhes. Mas teve um momento onde Jesus se sentiu desamparado pelo Pai. Aquele que curou tantos enfermos agora estava padecendo um sofrimento terrível. Aquele que ressuscitou mortos agora estava à beira da morte. Aquele que era a fonte de água viva e saciou a sede de tantos, agora, ao ter sede, ele recebe vinagre para beber. Que coisa forte. Talvez você também esteja passando ou já tenha passado por um momento em que a pergunta que se faz é: por quê? Por que Deus me desamparou? Por que, se Ele podia curar, por que Ele não curou? Se Ele podia salvar, por que não salvou? Por que Deus não fez nada? Por que meu casamento acabou? Por que eu fiquei desempregado? Por quê? O próprio Jesus, no ápice da sua humanidade, também se fez essa pergunta: Deus meu, por quê? E por vezes nós, seres humanos, também nos fazemos a mesma pergunta. E a minha pergunta para você é: o que fazer quando Deus não vem nos socorrer? Eu queria meditar nesse entendimento. Jesus é o Filho perfeito, o modelo que nós perseguimos e queremos alcançar. E de fato a Bíblia fala que o objetivo de tudo que Deus faz é que nós alcancemos a maturidade, a estatura de Cristo. Mas eu não sei quanto a você, mas eu penso que para mim falta muito para alcançar a estatura de Jesus. Jesus foi tentado em tudo e não pecou em nada. E nós pecamos. Ainda que a gente lute contra o pecado e se posicione e busque se encher de Deus, mas de fato a Bíblia diz que existe essa luta contra a carne e o espírito. Mas nós estamos crescendo no que diz respeito às disciplinas espirituais, mas nós somos pecadores. E aí eu vejo no contexto bíblico a figura de Davi, aquele através de quem veio a descendência de Jesus. Jesus é chamado de filho de Davi, e o reino que não teria fim. Mas Davi não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que Davi é um modelo mais importante que Jesus de forma alguma, mas Davi foi um homem pecador, como eu e você. Cometeu pecados talvez mais graves do que os que nós cometemos. Mas Deus viu nele alguém segundo o seu coração. E eu penso que nós podemos encontrar algumas respostas para essa pergunta do porquê Deus desampara em Davi. Salmo 22, se você pode, abre comigo aí, 22, versículos 1 e 2. Salmo 22, versículo 1 e 2. Davi também se sentiu desamparado e proferiu as mesmas palavras. Olha só. Davi dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, longe de minha salvação, as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Davi se sentiu desamparado, ungido, chamado como Jesus, canal de Deus, instrumento de Deus, já tinha aqui tido diversas vitórias e Deus já havia se manifestado através dele de maneira tão poderosa, mas também se sentiu desamparado. Claro que aqui tem um teor profético nesse salmo. Claro que esse salmo aqui aponta para Jesus também, mas é verdade que Davi também viveu essa situação. E é verdade que todos nós
Todos nós passamos ou vamos passar por situações assim. Agora, no decorrer desse salmo, Deus ministrou algo ao meu coração. Eu quero compartilhar com você. O que fazer quando Deus não vem nos socorrer? A primeira coisa, reconheça quem Deus é. Olha aí o Salmo 22, nós lemos os versículos 1 e 2. No versículo 3, Davi escreve: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A primeira coisa que você precisa trazer, quando no seu coração você questionar um momento ou uma situação que você está passando, talvez se sentindo desamparado por Deus, você precisa se lembrar quem Deus é. Deus é o Senhor, Deus é o soberano sobre todas as coisas e Ele está entronizado. Ele reina, Ele governa, Ele é o dono de tudo. E o texto diz que Ele está entronizado sobre os louvores. Preste atenção, querido. Nunca deixe de louvar para que Deus continue governando na sua vida. A murmuração, ela atrai a ação do inferno. A murmuração traz um peso, uma carga além da que você pode suportar. Agora, Deus nunca vai te colocar cargas que você não possa suportar. Nunca vão vir situações, tentações, provações maiores do que as que você pode suportar. E aí, se manter louvando e reconhecendo quem Deus é fundamental para isso. Lembra daquela canção clássica, né, que todos nós já cantamos? Você que é crente há mais tempo, ou talvez você que é há pouco tempo, com certeza conhece, né? Aquela, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Louve ao Senhor, reconheça que Ele está entronizado sobre todas as coisas, exaltado sobre tudo, Ele é Deus sobre todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Eu me lembro uma ocasião em que eu questionei esse texto, questionei maneira de dizer, pregando para poucas pessoas, num momento de oração na igreja. Citei esse texto de Tessalonicenses e disse: é para dar graças a Deus em tudo. Eu não vou agradecer a Deus por uma situação de problema. Porém, eu vou agradecer a Deus pelo cuidado dele na minha vida enquanto eu estou passando pela situação de problema. Eu havia batido de carro naquela ocasião, bateram no meu carro, e eu citei, eu não vou agradecer a Deus porque bateram no meu carro, mas vou agradecer a Deus porque Ele me livrou, Ele me guardou, né? Nós não machucamos e tal, mas a situação ruim não é boa. E aí, naquela ocasião, o meu pastor, tem alguns anos isso, né? Eu era mais jovem, o meu pastor me mandou uma mensagem com outro versículo, Efésios 5:20, que diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Ele falou assim: filho, nós temos que dar graça em tudo e por tudo. Pois é. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Em muitas situações, às vezes eu busco problemas. Se eu desobedeço a Deus, ali eu estou buscando uma situação em que eu vou ter problemas, mas sempre que eu coloco Deus entronizado, louvando e reconhecendo, a vontade dele na minha vida se manifesta. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele tem propósitos maiores que os nossos. E muitas vezes nós somos egoístas na nossa maneira de pensar. Deus não está à minha disposição para fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Ao contrário, eu preciso buscar perceber o que Ele quer fazer e se de alguma forma a minha vida vai servir para ser canal de bênção ou de inspiração ou de alguma forma trazer ensino, exemplo para alguém, eu preciso entender que para mim é uma honra ser um canal para Deus. Muitas vezes Deus, enquanto eu faço e me esforço para fazer a vontade dele vai envolver
na minha vida alguns sacrifícios, algumas entregas, algumas dores, porque essas dores e sacrifícios vão produzir não só crescimento para mim, mas vai produzir fé, exemplo, inspiração na vida de outras pessoas. E eu preciso me lembrar, Deus é o Senhor, eu sou seu servo, cumpre em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer, passa de mim esse cálice. Jesus havia dito isso, mas contudo seja feita a tua vontade. Se lembre de quem Deus é. Davi, justo após o momento em que ele questiona, o Senhor me desamparou, eu clamo, o Senhor não responde, ele se lembra, tu és santo, tu estás entronizado, o Senhor é que manda, eu não estou chegando diante do Senhor reclamando, antes disso, eu sinto falta da sua presença, eu preciso da tua direção, eu não estou exigindo que o Senhor faça alguma coisa, eu estou diante de ti como soberano, suplicando a sua intervenção na minha situação de dor. Reconheça quem Deus é. Sempre que você se sentir desamparado, lembre-se de que Deus é o Senhor. Não questione, não reclame, não murmure, não negue quem Deus é na sua vida. Segunda coisa, observe a experiência de outros e aprenda com eles. Salmo 22, 4 e 5 diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele fez no passado, pode fazer novamente. Se ele fez na vida de alguém, pode fazer na minha também. Existem diversos testemunhos de bênçãos, de milagres, de curas, de restaurações, mas eu preciso buscar entender, perceber o que aqueles que receberam milagres fizeram. Essa é uma boa pergunta para se fazer, né? Quando você está em uma situação tão problemática e parece que Deus não responde, é buscar ver alguém que recebeu resposta e ver como foi o procedimento dessa pessoa. Me lembro de um amigo, há algum tempo atrás, o irmão dele sofreu um acidente e ficou muito, muito mal, à beira da morte, sem esperança. Os médicos não deram esperança e disseram que ele teria poucos dias de vida. E esse amigo me disse que ele começou a buscar situações semelhantes à do irmão dele. Buscar na internet situações de pessoas que passaram por algo parecido, sofreram um acidente parecido, desenvolveram a questão parecida. E ele entrava em contato, buscava falar com essas pessoas. E falava, como é que foi? O que você fez? Como é que você agiu? E ele começou a buscar encher o coração dele de fé. Se Deus fez na vida de alguém, pode fazer na minha também. Se Deus tirou alguém de uma situação que a medicina condenou e disse que não tinha mais jeito, mais chance, tem como para mim também. E ele começou a buscar. E aqui eu vejo Davi nessa situação de, ao se sentir desamparado, ele começa a se lembrar: os nossos pais confiaram em ti, eles não foram envergonhados, eles clamaram ao Senhor e escaparam. Nós precisamos buscar perceber a postura que precisamos ter. Aqui no texto, ele fala sobre clamar e confiar. Mesmo me sentindo desamparado, eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso buscar, eu posso chorar. A Bíblia fala, por exemplo, Jesus falou da parábola da viúva insistente. Um juiz que não atendia aquela viúva, a necessidade dela, a causa dela, e ela insistiu tanto que o juiz iníquo, ele fala assim: eu não ia atender essa mulher, mas porque ela está me importunando, eu vou atender a causa dela. E aí o próprio Jesus traz isso como ensinamento: quanto mais o Deus justo, o justo juiz, ele não atende aquele que insiste. Jesus fala do amigo que já estava deitado e o outro vem pedir pão lá, e pela insistência o amigo se levanta para atender a necessidade dele. Clame ao Senhor.
A gente vive uma geração que se esforça pouco e quer respostas rápidas. Nós somos a geração do fast food, do miojo. 3 minutos está pronto um alimento, mas esse alimento de 3 minutos, ele não vai trazer benefício nenhum para o seu corpo. Muitas vezes Deus nos permite situações para nos ensinar a clamar, para nos ensinar a buscar, para nos ensinar a pedir, para nos aproximar dele. Lembra da vida de Jó? Jó, um homem justo, o próprio Deus disse que ele era justo, mas permitiu um sofrimento tão grande. Primeiro para mostrar, talvez, que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele fosse. Você não é tão bom quanto você pensava. Mais ou menos isso. Mas a conclusão do livro de Jó, Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os desertos nos aproximam de Deus. O próprio Jesus, após o seu batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para passar necessidades. E o questionamento que vem no coração dele logo no começo, depois do período ali que ele ficou sem se alimentar, a primeira tentação que vem é: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, você não pode estar passando por isso. Você não pode estar passando por esse sofrimento. Onde que está o seu Deus? O seu Deus te desamparou lá no deserto, no início do ministério. Jesus já passou por esse questionamento. E aí Jesus disse com muita propriedade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelas minhas vistas, eu vivo por um propósito, eu vivo por fé, eu vivo por aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E eu preciso entender esse negócio. Observe as experiências dos outros. Aprenda com elas. Agora eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso buscar, eu posso bater, mas eu tenho que confiar. São duas coisas que Davi destaca. Os nossos pais clamaram e os nossos pais confiaram. Preste atenção. Eu posso pedir, mas eu tenho que saber que o que ele fizer será o melhor. A Bíblia relata também a situação de Davi. A primeira gestação de Batseba foi fruto de um pecado muito grave. E Deus fala que aquele bebê não sobreviveria. E aí Davi clama, Davi faz jejum, Davi chora, Davi se prostra, Davi se humilha, Davi tenta de todas as formas. E aí a criança morre. E aí Davi se levanta, come e adora o Senhor. E ele fala: enquanto há vida, há esperança, mas agora que não há mais vida, o que eu posso fazer? Deus quis assim, Deus é o Senhor. Jó, citei aqui também, quando recebeu a notícia de que os seus filhos haviam morrido. A frase que ele declara é: Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. E na verdade, esse é um coração que nós precisamos desenvolver. Se Deus é o Senhor, se Deus é o soberano, eu sou seu servo, eu posso clamar, eu posso buscar, mas eu preciso colocar minha confiança nele. E ainda que ele não faça aquilo que eu esperava que ele fizesse, eu preciso permanecer confiando, porque eu tenho que ter fé para receber um milagre, mas tenho que ter uma fé ainda maior quando eu não recebo, para eu permanecer firme, inabalável no propósito que ele tem para mim. Nem sempre Deus vai fazer o que eu quero. Nem sempre Deus vai fazer o que eu espero. Eu que sou servo dele, ele é o Senhor da minha vida, e eu preciso entender esse negócio. Observe a experiência dos outros e aprenda com eles. Terceira coisa, lembre-se do cuidado de Deus na tua vida. Salmo 22, 9 e 10. Davi diz: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Preste atenção, querido. Ele é soberano, mas ele não é um tirano. Ele é o Senhor de todas as coisas e nem sempre ele vai fazer o que eu quero. Ele não está à minha disposição e eu que estou à disposição dele. Mas ele é meu Pai. E às vezes que ele não faz o que eu quero,
também é um cuidado dele na minha vida. Também é proteção dele para mim. Muitas vezes eu não estou preparado para receber. E às vezes até tem coisas que eu achava que era o melhor. Mas ele sabe o que é melhor. Até a perda de um ente querido. Até uma situação. Existem situações em que a gente abre brechas, a gente desobedece. E aí vão vir as consequências de desobediências. Às vezes a própria pessoa que eu tenho um carinho, uma estima, e que às vezes eu intercedo por ela, às vezes ela buscou caminhos de morte. Agora, a minha confiança tem que estar no Senhor, e eu preciso me lembrar de que Ele cuida de mim desde o meu nascimento. Ele sempre esteve com você, mesmo quando você nem acreditava nele. Ele foi quem te fez nascer. É o que Davi fala aqui no Salmo. O Senhor me fez nascer. O Senhor me preservou. O Senhor, quando eu era bebezinho, eu podia ter morrido bebê, mas o Senhor me fez viver, vingar. Pois é, milhões de espermatozoides. E foi justo aquele que produziu a sua vida. Milhões de possibilidades, bilhões de possibilidades. Se fosse o relacionamento do seu pai e a sua mãe, se fosse 1 minuto antes ou 1 minuto depois, não seria você. Se fosse outra pessoa, não seria você. Seus pais, antes de se conhecerem, se relacionaram com outras pessoas. Provavelmente, possivelmente. E se o seu pai tivesse envolvido com uma outra mulher, ou a sua mãe tivesse envolvido com outro homem, você não existiria. E se você existe é porque Deus tem um propósito. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque você está vivo. E se você está vivo, é porque Deus te guardou até aqui. Busca na sua memória. Provavelmente você já tem na sua história livramentos, o cuidar de Deus. Quando criança, quantos livramentos, não é verdade? Quantas crianças passam por tantas coisas que era para ter morrido. E talvez você está me ouvindo e é um pai ou uma mãe que perdeu um filho. Mas Deus cuidou de você. Apesar da dor e do sofrimento que fazem parte da vida, Deus sempre cuida de nós. Sempre tem alguém do nosso lado. Sempre tem uma situação de refrigério, de consolo, de alívio. Sempre tem alguém que se levanta para nos ajudar, para nos auxiliar. Sempre tem alguém para nos abraçar. Se você buscar na sua memória, você vai ver. Talvez você pode dizer, eu cresci sozinho, meu pai me abandonou. Não, você não cresceu sozinho. Teve alguém do seu lado. Teve alguém crescendo com você. Não, alguém pode dizer, não, eu não tenho pai. Mentira, ninguém nasce sem um pai. Pode ser que o seu pai não foi presente, mas você teve um pai, mas teve um tio, teve um vô, teve um professor, teve um amigo, teve alguém que representou autoridade e cuidado na sua vida em algum momento, porque se não tivesse tido, você não estava aqui hoje. Você não está me ouvindo hoje. Nenhum bebê sobrevive sozinho. Para que um bebê possa viver, possa ter a sua vida preservada, tem que ter alguém cuidando dele. Se você chegou na fase adulta, ou se você é um adolescente, um jovem me ouvindo, é porque alguém cuidou de você. E esse alguém que cuidou foi um instrumento de cuidado nas mãos de Deus. Ele te fez nascer, Ele te sustentou até aqui, Ele tem um plano na sua vida. Traga à memória as coisas que Deus já fez na tua vida. Lembre-se do cuidado dEle, Ele é bom o tempo todo e vai continuar cuidando, ainda que você esteja passando por um momento onde você está se sentindo desamparado, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo fragilizado. Como Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer novamente. Lembre-se do cuidado de Deus na sua vida. Por último, quero dizer para você, perceba a graça e adore. Salmo 22, versículo 22 a 25. Davi escreve: a meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó.
Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Na verdade, Deus nunca te desamparou. Deus nunca desamparou Davi. Ele que estava se sentindo desamparado. Algumas vezes ele permite desertos para nos fazer crescer e nos aproximar dele. Eu já citei aqui, Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. E o mais incrível é que a Bíblia diz que esse espinho na carne foi o próprio Deus que colocou para que ele não se orgulhasse. Você consegue perceber a imaturidade na ocasião? Deus colocou algo para que ele não se orgulhasse, para que ele não pecasse. A Bíblia diz que Deus se opõe ao soberbo, ao orgulhoso, para que Deus não se tornasse um opositor de Saulo. Saulo tinha tendência para o orgulho, para a vaidade, como a maioria de nós. Deus pôs um probleminha, algo que o incomodava, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava de noite, talvez uma situação que produzia acusação, mas eu sei que espinho é um negócio dolorido, é um negócio que incomoda, você se mexe, aquele negócio incomoda e é ruim demais ter um espinho no seu corpo, mas foi Deus que colocou e o apóstolo Paulo pede para tirar. Preste atenção, todas as situações que Deus colocar na sua vida sempre vão ser boas. Pode não ser confortável, pode não ser algo que te dê prazer, mas vai ser bom. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sempre que você estiver buscando entender a vontade de Deus, ainda que você passe por um sofrimento, o final vai ser bom. Agora, se você está num caminho de pecado, pecado é morte. Pecado merece castigo. Se você saiu de debaixo da vontade de Deus, não espere a ação de Deus, o cuidado de Deus, até que você volte. No momento que você se arrepender, pedir perdão, Deus está ali te esperando, como o pai do filho pródigo. O pai não foi atrás daquele menino. Enquanto a Bíblia é uma sequência ali de figuras de valor e de importância. A mulher que perde o dinheiro, ela vai à casa até encontrar. O pastor que perde a ovelha, ele vai atrás da ovelha até encontrar. Agora o pai que perde o filho, ele não vai atrás do filho, ele espera o filho voltar. Mas assim que o filho volta, ele o acolhe. Você é filho de Deus. Se você se afastou, se você se desviou, você tem passado, você sabe o que eu estou falando, você tem passado por aflições, por angústias, por depressões, porque você está fora da vontade de Deus. Volta hoje. Hoje, faça uma oração aí entregando. Deus não te desamparou, foi você que o abandonou. Mas muitos permanecem no centro da vontade de Deus e se sentem desamparados também em algum momento. Preste atenção, se você está no centro da vontade de Deus, se esforçando para fazer o que Ele quer e está se sentindo desamparado, levante os seus olhos, olha para cima. Ele não te desamparou nunca, nem no passado e nem agora. Ele está com você, mas você está cumprindo um propósito que Ele tem na sua vida. O espinho é algo bom para nós, porque quando Paulo pede para tirar, a resposta de Deus para Paulo é: a minha graça te basta. E eu interpreto essa resposta da seguinte maneira: Deus falando para Paulo: Paulo, para de olhar para o espinho, para de olhar para o que está incomodando e olha para o que eu estou fazendo na sua vida. Na verdade, o espinho é manifestação de graça, porque é para você não pecar, Paulo. A minha graça te basta. E aí Paulo fala, quando eu entendi isso, quando eu percebi isso, eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Ah, querido, entende esse negócio. Perceba a graça de Deus, adore a Deus. Ele não te desamparou. O próprio Jesus, Filipenses 2 diz que porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz,
Deus o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome. Deus não desamparou Jesus. No auge da sua humanidade, ele se sentiu desamparado, mas Deus estava ali. Ele o rejeitou por um momento porque ele carregava o pecado da humanidade. Deus se virou, é a ilustração que muitos fazem, e Jesus estava tão acostumado em ter a presença de Deus constante que por absorver o pecado da humanidade, ele ficou sozinho naquele momento. Mas depois de 3 dias, Deus o ressuscitou, Deus deu autoridade para ele, Deus deu um nome para ele sobre todas as coisas, Deus manifestou a glória através dele. A cruz não era o propósito de Deus para Jesus, a cruz era parte do processo. O propósito era salvar a humanidade e era dar para Jesus autoridade. A cruz nunca foi símbolo de abandono, nem de sofrimento, nem de tristeza. A cruz é o principal símbolo da nossa salvação. E quem passa pela cruz recebe autoridade e se torna canal de salvação para outros. Sempre que você se sentir desamparado ao fazer a vontade de Deus, lembre-se de Jesus. Porque Jesus foi obediente, porque ele se submeteu, porque ele se entregou. Você tem acesso a Deus hoje. Permaneça firme, permaneça inabalável, permaneça crendo, permaneça confiando, e a glória de Deus vai se manifestar através de você, trazendo salvação para alguém. Esteja aberto, entregue, viva a vida que Deus planejou para você, ainda que em alguns momentos ela tenha sofrimento, mas logo ali na frente tem Canaã. Logo ali na frente tem uma autoridade sendo liberada sobre a sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.